Boa tarde a todos. Queremos aqui expressar a nossa felicidade de podermos estar agora presencial junto a essas pessoas tão maravilhosas, né, que fazem parte da nossa rotina, e também saudar nossos irmãos desencarnados. E assim vamos, após esse agradecimento e expressão, né, do nosso contentamento, quero convidar nossa irmã palestrante para compor a nossa mesa, Luísa Teles. Vamos agora à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo assim uma página aleatória. O capítulo é o 6º, o Cristo Consolador. Item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos porcos, o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, ao cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. Os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de todos vós será talvez o mais resplandecente. Após tão significativa passagem do nosso Evangelho, vamos nos envolver intimamente, buscando elevar os nossos pensamentos e sentimentos para rogar ao alto a bênção da permissão do início da nossa doutrinária, momento tão esperado por cada um de nós, que possamos nos unir intimamente, para que tudo que for dito aqui, que for inspirado, para que a nossa irmã palestrante traga para nós, para que possamos, assim, aproveitar de fato e levar conosco. Que Jesus possa derramar o doce olhar dele em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Sendo assim, repassar a palavra para a nossa irmã Luísa Teles, a palestrante da tarde, irá abordar a temática maternidade na visão espiritual. Obrigada. Olá, amigos e amigas do Núcleo Espírita da Polícia Militar, NEPOM. Uma alegria estar aqui, presencialmente com vocês. Os trabalhos virtuais nos ajudaram muito num momento de grande prova da humanidade, mas estar presente não tem preço. Estar junto, das pessoas, poder olhar, poder abraçar, poder sentir a energia, realmente não tem preço. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos às Casas Espíritas retornando aos trabalhos presenciais e isso é maravilhoso. Só nos fortalece ainda mais na caminhada rumo ao Cristo. Então, hoje, o nosso tema, como vocês vão acompanhar, é maternidade na visão espiritual. Contudo,
vamos focar na maternidade, na figura da mãe, né, no papel materno, mas traremos aqui informações que servirão para todos nós, educadores, porque em algum momento das nossas vidas, nós nos portamos de alguma maneira como educadores. Então, os conhecimentos que serão trazidos aqui são de grande valia para todos nós, né? Sejam mães, pais, avós, né? Tios, tias, enfim, né? Aqueles que se propõem a educar, se colocam nesse papel. Então, acredito que muitos de vocês, aliás, desculpe, antes eu vou falar aqui de algumas referências. Eu utilizei o SOS Família, de Joana de Ângeles e Diversos Espíritos, não sei para onde. Tem também esse Vivências do Amor em Família, de Divaldo Franco, desculpe, mais organizado com Luiz Fernando Lopes, são textos de Divaldo, né, palestras, trabalhos de Divaldo. Temos também de Dora Encontre, a Educação segundo o Espiritismo, além das obras básicas da doutrina da codificação, Evangelho, Livro dos Espíritos. Então, são obras que vocês também podem se debruçar e serão de grande valia para o aprendizado de vocês e, consequentemente, para uma melhor caminhada na vida de vocês, nas relações afetivas, né, na família e na sociedade. Então, o tema é maternidade na visão espiritual. Alguns de vocês já devem ter ouvido, ou se não todos, né, a frase, ser mãe é padecer num paraíso. E aí, no livro que eu falei, de Divaldo, né, ele vai falar que essa frase, esse ditado popular, ele tem um conceito poético um tanto injusto. E por que ele diz isso? Porque o fato de amar já elimina qualquer forma de padecimento. Além disso, Divaldo também vai nos falar que o sofrimento, ele é relativo, e de fato é. O que para mim, às vezes, uma renúncia parece ser um sofrimento muito grande, vamos falar da mãe, né, alguma mãe, para outra mãe, para outra pessoa, o sofrimento de uma mesma situação ou parecida pode não ser tão grande. Então, o sofrimento é relativo. Além do mais, nós todos, independente do papel que exerçamos na sociedade, nós iremos passar em algum momento, pela nossa condição espiritual, pela condição do nosso planeta, por algum tipo de dor, seja ela física ou moral. Então, por isso que Divaldo fala que o conceito poético dessa frase, ser mãe é padecer no paraíso, é um tanto injusto, né? E aí, nós vamos seguir, antes de nós tratarmos especificamente da questão da maternidade, vamos trazer alguns conceitos importantes, né, até para definirmos essa ideia do materno, né, do papel da mãe. Então, o lar. Nos dias de Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, que, sendo fundamentalmente o lar a representação minúscula da sociedade, principalmente no início da formação do ser, logo quando nasce, é justo que seja construído de forma que se alongue com naturalidade pelo grupo social na direção de toda a humanidade. Ainda temos também a informação de que os atos ali adquiridos terão um caráter permanente, porquanto se fixarão no comportamento dos educandos, facultando comportamentos felizes ou conflituosos. Por que felizes ou conflituosos? Porque a depender da forma como se estrutura esse lar, né, da forma como aquele indivíduo que acabou de chegar no lar, a criança que nasceu, aquele ser que está sendo ali educado, da forma como é conduzida a educação daquele ser, ele vai levar para a sociedade algo bom ou não, né? Porque é nesse lar que vão se forjar os caracteres, né, as qualidades, os sentimentos dos indivíduos. É no lar que vai construindo inicialmente o ser que está se desenvolvendo. E aí, seguindo, né, temos a informação de que a família, dessa forma, é um laboratório vivo de experiências e aprendizado,
uma verdadeira escola para a educação dos espíritos. Então, a família não são só aqueles seres que estão ali vinculados pelos laços sanguíneos. Na visão espiritual, há uma ideia muito maior do que vem a ser família, né? São espíritos que estão ali, numa trajetória evolutiva, e que vieram no mesmo lar, né? Na mesma família, para que pudessem juntos se desenvolver e ajudar uns aos outros no desenvolvimento espiritual. Então é no lar que vamos ter as primeiras lições para que a gente possa ir até a sociedade e assim agir de uma maneira equilibrada ou não. E não adianta a gente querer terceirizar, como alguns familiares e pais fazem, né? Não dão a educação básica que precisa ser dada no lar e acaba deixando que a escola assuma essa função que não é da escola, desses primeiros ensinamentos morais, éticos, né, de convivência em sociedade. Então, deixa para a escola aquilo que não é função da escola fazer. Né? Então, na verdade, os pais e mães, eles não podem terceirizar essa educação inicial daquele espírito que está ali no lar e que chegou e que necessita desse acolhimento dos pais, do amparo, da assistência e dessa educação doméstica inicial, para que ele consiga conviver e se socializar da melhor maneira possível, da maneira mais equilibrada. Então, a educação doméstica é importantíssima para o sujeito, o indivíduo. E quando a gente olha para uma perspectiva espiritual, a gente vê o quão grave e necessário se tem que dar atenção a essa educação inicial, antes desse ser ir para a escola, né, a receber as instruções que precisa para que depois ele também adentre o mercado de trabalho e assim consiga se relacionar com as outras pessoas. Seguindo, nós vamos ver que as leis, né, elas já garantem esse amparo e essa assistência às crianças e adolescentes. É claro que na lei tudo é muito bonito, mas a gente sabe que na prática e com a consciência espiritual, né, com o conhecimento espiritual que nós temos, a coisa não funciona, né, do jeito bonitinho que a gente gostaria que funcionasse. Mas a Constituição Federal Brasileira, no artigo 227, ela diz que é dever da família, da sociedade, ou seja, também não é só da família, a família vai dar esse amparo inicial, mas a sociedade também e o Estado devem assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Porque se a família não cumpre o seu papel de educar, acolher, proteger uma criança, um adolescente, aí vem a sociedade e o Estado para intervir nesse processo, né, para que a criança não sofra maus tratos, não venha a sofrer violência, como a gente vê muito, né? Às vezes a criança sofre algum tipo de violência em casa, principalmente violência sexual, que acontece muito pelas pessoas que são próximas a essa criança, né? E as crianças chegam na escola, então a escola acaba, de certa forma, quando percebe algo que está acontecendo de violência, ela ali está também no papel de proteger aquela criança da própria família. Então a gente vê também a importância da sociedade e do Estado em estar atento a esses seres, né, que estão se desenvolvendo na sociedade, porque o desenvolvimento desses seres irá refletir de forma incisiva na sociedade. Né? E então essas leis, né, humanas já garantem essa proteção. Seguindo, vamos ter agora, a partir de uma perspectiva espiritual, né, o seguinte: qual o dever dos pais a partir desse olhar espiritual, que é a proposta aqui? É olhar a maternidade, né, a função materna a partir de uma perspectiva espiritual. Porque socialmente nós temos
um conceito de maternidade, mas espiritualmente, qual o papel, o dever da mãe, dos pais, vamos falar de uma maneira um pouco geral. Então, Deus colocou o Filho, segundo nos traz a questão 582 do Livro dos Espíritos, que diz assim: Deus colocou o Filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, de muita sabedoria, Deus nos traz, às vezes, um serzinho, um jeito frágil, ali quando a gente diz, muito inocente. Então, para que a gente possa realmente se sensibilizar com aquele ser que chega. Então, se nós tivéssemos a visão daquele espírito que acabou de nascer, da vida passada, talvez nós não tivéssemos a mesma afeição por aquela criança que chega na nossa família. É claro que tem algumas questões particulares que nós vamos ver, de simpatia, antipatia dos espíritos que reencarnam, e aí em relação aos pais e mães, mas aí a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas em geral, essa afeição débil, delicada, como nos traz o Livro dos Espíritos, é para que a gente possa cultivar naquele ser o amor. Ainda que tenhamos algumas questões emocionais, psicológicas que envolvem a maternidade, a paternidade, aquele ser se mostrando frágil, de certa maneira, nos sensibiliza ao cuidado, ao acolhimento, ao proteger, ao amparar. Então, isso é importante para que a gente possa olhar para aquele ser da maneira mais amorosa possível, a fim de ampará-lo mesmo naquele momento em que ele não pode dar conta de si pela própria estrutura biológica, espiritual, mental do ser, ainda muito criança. E vamos seguindo na questão do Livro dos Espíritos 208, diz assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Qual a influência que exerce, Aí os espíritos disseram ao contrário, porque a pergunta é: nenhuma influência exerce, os espíritos disseram não, ao contrário. Bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, grande influência exercem os pais em seus filhos, principalmente nessa fase inicial em que eles vêm, tanto fisicamente quanto espiritualmente, abertos a receber o ensinamento, abertos a receber a educação. Eles estão ali para serem moldados da melhor forma possível naquela fase inicial primária. Então, há uma influência muito grande dos pais em relação aos filhos. Tanto é que a gente vê o quanto as crianças imitam os pais. E aí, a importância do exemplo. Não adianta eu ficar falando para meu filho ou minha filha não fazer algo, se eu acabo fazendo aquilo que eu digo que não é para fazer. Faço algo errado. Porque a criança, nessa fase inicial, ela vai absorver mais o ensinamento, vai aprender muito mais pela imitação, pelo que ela vê, pelo que ela percebe. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos, e se a gente para observar a criança, a gente vê exatamente isso, a força do exemplo. Mesmo porque até para a criança entender algumas coisas que a gente quer passar para ela é difícil, mas o exemplo não. Então eu vejo minha sobrinha, que tem 3 anos, o quanto ela fica imitando tudo que a gente faz. É o jeito de andar, ela imita o pai, que diz que o pai anda de um jeito, é uma coisa que se fala. Então a criança vai estar muito mais atenta ao exemplo do que às palavras que eu estou ali proferindo. Então se eu falo algo, mas acho de maneira contrária àquilo que eu falo, a criança vai muito mais pelo meu exemplo do que pelas minhas palavras. Talvez ela siga as minhas palavras por medo, por ser coagida,
por uma questão de eu ser violento e querer punir, então ela pode até seguir, mas não por uma questão de consciência, né, ali daquele momento, do que é certo ou errado, mas com medo. Mas o exemplo não. O exemplo é aquela história, né? As palavras orientam, mas o exemplo vai arrastar os seres. Então, é importantíssimo nessa fase inicial, principalmente, que a criança está sendo moldada emocionalmente, psicologicamente, né, o seu cérebro, inclusive, se desenvolvendo. E nós sabemos aqui, a partir de uma perspectiva espiritual, o espírito está se desenvolvendo. É importante que a gente dê bons exemplos, né, que a gente não fique só nas palavras, que a gente aja de maneira positiva, a fim de que aqueles seres que estão ali nos observando, olhando o nosso comportamento, possam ter de nós bons exemplos, coisas boas. E vamos mais adiante. E aí, Dora Encontre, quando ela fala dessa educação, né, a educação segundo o Espiritismo, no livro que eu falei no início, ela vai dizer que ninguém se iluda. Para cumprir uma tarefa específica na educação, seja como pai, mãe ou professor, ou em qualquer relação humana em que a gente se coloque como educador, né, é preciso buscar a própria melhoria. Cultivar a paciência, a renúncia, a doação irrestrita de si mesmo. E aí, hoje eu tenho acompanhado muito mais, pelo Instagram mesmo, alguns perfis que falam sobre educação, que falam também muito sobre a maternidade, né, o papel da mãe. E é interessante como as pessoas especialistas falam o tempo todo dessa necessidade daquele que educa se olhar. Porque se aquele que está educando, no papel de educador, de mãe, vamos falar aqui de mãe principalmente, não se olha, não procura entender as suas questões, vai reproduzir uma série de coisas que muitas vezes não são boas com o seu filho. Por exemplo, fala-se muito da comunicação não violenta, que na verdade a nossa sociedade, se a gente for observar, realmente tem uma comunicação muito violenta. A nossa sociedade ainda é muito bélica, né, agressiva. Então, seja nas palavras, seja nos gestos, a gente tem uma comunicação violenta. Eu tenho tido o cuidado de perceber muito isso, né, agora, depois que eu passei a estudar um pouco mais, e até da forma como eu me comunico também. Eu vejo que às vezes eu sou muito violenta nas palavras. E o pior, às vezes o outro nem sente essa violência porque já está acostumado. E assim as crianças acabam, né, recebendo um tipo de educação violenta e às vezes acham que aquilo é normal. E cresce, vira um adulto, reproduz aquilo, achando que é normal, que é o certo, que é o correto a se fazer. E aí eu vi um postzinho essa semana que diz assim, não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo. Né? A proposta é que a gente rompa, uma vez que estamos falando aqui de educação dos espíritos, com determinados padrões que antigamente eram considerados normais, mas que hoje a gente já tem conhecimento suficiente, já tem informação suficiente para perceber que não são normais certos comportamentos de violência, principalmente em relação à criança. A forma como nós falamos com as crianças, a forma como nós educamos, precisamos rever. Então, Dora Encontre vai falar isso, que a gente não pode se iludir, né? De que para educar, precisa a gente voltar e se olhar para nós mesmos, para olharmos as feridas que temos em decorrência de uma criação, né, de nossos pais, que não foi muito boa, né? Por conta também da criação que eles tiveram dos nossos avós. E assim sucessivamente. A gente pode romper determinados ciclos de violência, sim. Basta que olhemos para nós mesmos, que comecemos a identificar em nós aquilo que não é bom, para que a gente possa corrigir com aqueles que estão sob a nossa tutela naquele momento, enquanto filhos e filhas. Então, seguindo, toda ação educativa requer esse empenho na autoeducação. Não dá para fugir disso. Até porque, para que a gente possa melhor entender o que aquele filho ou filha quer trazer para nós, né? O comportamento dele, o porquê daquele comportamento. Então, é importante
né, que a gente comece a se autoeducar, a se perceber, a se analisar, a olhar para dentro de nós, para que a gente possa ter um olhar diferenciado sobre aquele ser espírito que se colocou na família como filho ou filha, né? Então, é muito importante isso, esse processo de autoeducação. Assim, dessa forma, no livro SOS Família, né, Divaldo e Joana de Ângeles vai nos dizer: os pais assumem, desde o berço, antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência, né, individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Então, além dessa compreensão, né, que nós devemos ter de que precisamos nos autoeducar, nós temos ainda a consciência de que somos espíritos, que hoje estamos no papel de mãe, de pai, né, mas numa outra encarnação, seja antes ou depois, podemos estar no papel de filhos. Então, temos que olhar aquele ser que chega como um espírito que veio para mim, para que eu pudesse auxiliá-lo no seu processo evolutivo. Não que eu seja uma mãe ou um pai perfeito, ou que eu tenha que ser uma mãe e um pai perfeito, mas se eu fui colocada naquele papel de pai, de mãe, de educador, eu certamente tenho condições, naquele momento, né, de exercer esse papel, claro, buscando sempre, como eu falei, a autoeducação e a melhoria. A gente não pode fugir disso, né, dessa autoeducação. Então é importante que, naquele momento que eu exerço aquele papel de pai e de mãe, eu preciso, para que eu melhor possa educar, olhar que aquele ser que chega como filho, ele tem uma história pregressa, ele tem uma história por trás. E se nós observarmos bem as crianças, tivermos realmente um olhar atento, um olhar cuidadoso, a gente começa a perceber quais são as tendências, né, das crianças que chegam até nós, que estão próximas a nós. É só ter um cuidado mesmo de observar, não precisa ser muito especialista não, mas basta ser um pai, uma mãe mais atento, mais cuidadoso, ver o que aquela criança está falando, né? O que ela está querendo dizer, a forma como ela se comporta, os impulsos que aquela criança tem, né? Como ela se coloca diante das outras crianças, né? Então, basta ter um olhar mais atento, mais observador, estar com a criança presente, porque às vezes os pais estão fisicamente com a criança, mas o pensamento, né, a emoção, o sentimento está em outro lugar que ninguém sabe onde está, né? Então, assim, é estar presente com a criança para que possa perceber que espírito é aquele, o que ele tem a oferecer, como eu posso melhorar aquele espírito na condição de mãe e de pai. Como eu posso moldá-lo para ser alguém melhor e construir a base necessária, né? Solidificar ali uma base boa e necessária para que ele consiga ir para a sociedade da melhor maneira possível. Aí nós sabemos que ninguém está na família que está por acaso. A doutrina nos traz esse esclarecimento, né? Estamos na família que precisamos, né, para o momento que precisamos do nosso espírito e para que juntos possamos construir algo melhor em nossas almas. Continuamos, e aí, ainda no livro SOS Família, temos assim: os filhos, patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo. Olha, às vezes há aquelas mães muito possessivas, né? Há um apego ainda muito grande em relação aos seus filhos, os pais em geral. Então, os filhos são espíritos por empréstimos ao pai, ou aos pais. Através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo o investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Então, são seres que têm uma história reencarnatória.
E cabe aos pais, né, trazer o amor para a sua prática paterna e materna para que melhor possa conduzir esses espíritos. Na semana, acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu estava assistindo um programa no sábado à noite, né, o de Serginho Grossman, vocês devem conhecer, e uma mãe que havia, entre aspas, perdido o filho. Eu achei interessante uma coisa que ela falou, né? Lá tinha um DJ famoso que o filho gostava muito e ela quis dar um depoimento em homenagem ao filho. E ela não falou, eu perdi meu filho. Ela falou, eu devolvi meu filho a Deus. Então, com a consciência de que ela estava aqui no papel de mãe, né? O filho veio para ela, mas foi um empréstimo. Né? O filho, o espírito, na verdade, é de Deus. Então, eu achei muito interessante que ela não disse perder, que a gente costuma falar perder o filho. Ela disse, eu devolvi meu filho a Deus, mostrando, apesar da dor que a gente sabe, né? Ou imagina, porque eu não sou mãe, mas eu imagino que perder um filho, como a gente diz, né? Entre aspas, perder, deve ser uma dor imensurável para um pai, uma mãe. Mas ela parecia muito resignada, e disse que estava devolvendo o filho dela a Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque ela cumpriu o papel que ela deveria cumprir enquanto mãe, e no momento em que houve o desencarne, o filho desencarnou com 19 anos, até muito cedo, ela ainda assim parecia resignada e confortada, e dizendo que estava entregando o filho a Deus, né? E não mostrava nenhuma revolta no coração. Então, é um exercício realmente de desapego dessa mãe, né? E seguir a vida apesar daquela dor, daquela dificuldade da perda daquele filho, né? E não se revoltar contra Deus, contra o pai que deu o filho a ela, e no momento que achou, né, necessário e importante, trouxe de volta o filho para a pátria espiritual. Dessa maneira, seguindo, ser mãe é missão de graves responsabilidades e de honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe. Então, a mãe, ela oportuniza a mulher, né? Ao gestar um filho, ela oportuniza muitos espíritos a estarem encarnados na Terra, e nós sabemos o quanto é importante a reencarnação para o crescimento do espírito. Então, ser mãe é essa missão, que é uma missão de graves responsabilidades, mas também uma honra enorme, imensurável, se a mulher, né, compreender verdadeiramente esse papel da maternidade, né, esse maternar. E é interessante também que nesse mesmo final de semana em que eu vi a história dessa mãe, eu fui para um enterro que uma colega me chamou, né, e neste enterro havia uma mãe em sofrimento, que havia também acabado de perder o seu filho. Né? Ela tinha 80 e poucos anos e o filho tinha uns 50 também, e ela sofria muito. E me chamou também a atenção uma fala dela. Enquanto a gente estava lá no enterro, ela começou a se sentir um pouco mal, e aí as pessoas ficaram preocupadas até pela idade e não acharam prudente que ela fosse até o sepultamento, né? No momento do sepultamento. Só que ela se fortaleceu e disse, eu vou até o final. Eu vou cumprir a minha missão até o final. Então, ela estava ali como mãe, né? Iria entregar, assim como a mãe anterior que eu falei, entregar o seu filho a Deus. Então, ela queria até o final, né, cumprir a missão dela de mãe, a consciência da grande missão que é ser mãe. Então, apesar de todo o sofrimento da dor, ela acompanhou o sepultamento do filho. Depois, graças a Deus, pelas vibrações, eu acredito, ela saiu mais confortada. É claro que o luto ainda reverbera, é natural, somos humanos, e não é porque somos espíritas que não iremos sentir. A grande questão é como sentiremos. Iremos sentir a dor, a saudade,
né? Mas como é que a gente sente? A doutrina está aqui para nos consolar, nos fazer compreender esses papéis que nós estamos exercendo, né? Enquanto encarnados, seja de pais, irmãos, filhos, tios, tias, avós, não importa o papel, mas como estamos exercendo este papel. A doutrina é consoladora por isso, porque nos esclarece o porquê, né, de estarmos aqui, o porquê da dor, né, e qual o objetivo da nossa encarnação. Então é importante que a gente tenha consciência disso. O espírito Joana de Ângeles, ela vai afirmar que o amor é semelhante a uma circunferência com diversas linhas retas que partem do centro e chegam à borda da figura geométrica. As linhas formam vértices e ângulos variados que simbolizam o amor com expressão sexual, o amor fraternal, o amor paterno, são as diversas formas de amor, né? E todas as demais variantes da dimensão afetiva. Ao longo da evolução do espírito, ao longo da nossa trajetória evolutiva, por diversas vidas, né? O espírito ele realiza uma síntese de todas essas manifestações de amor, mas o materno é a melhor e maior representação do sentimento do amor. É interessante, né, que a gente fala que não dá, muitas mães falam, né, que só compreenderam a ideia de amor depois que gestaram, né, ou então até a adoção, né, puderam criar um filho, principalmente o gestar. E tem uma fala que diz que é de Chico Xavier, né, que as pessoas reproduzem como de Chico Xavier, que diz: a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. E aí eu imagino nessa frase, por que arrebentar as portas do céu? Porque é um amor tão grande por aquele ser que gestou, que esteve ali, né, gerando, ou no caso de outras formas de maternar, que talvez para quem não tem essa experiência seja difícil de compreender, né? Então, é um amor, como diz no livro, né, de Divaldo Franco, que ele fala que Joana diz que é mais o materno, esse melhor e maior representação do sentimento do amor. No Livro dos Espíritos, na questão 890, vamos ter um pouco mais de esclarecimento sobre esse sentimento materno. Então, o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos humanos e aos animais? Uma e outra coisa nos dizem os Espíritos. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, né, esse amor se limita às necessidades materiais, porque não há consciência, né? Os animais ainda não têm a consciência que nós temos, o desenvolvimento que os humanos têm. Então vai cessar quando os desnecessários se tornam os cuidados, só para suprir aquelas necessidades materiais de sobrevivência. Então, no ser humano, ao contrário, esse amor ele persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo, né? Que aí as histórias que eu falei das mães que, apesar de seus filhos terem desencarnado, ainda se mantém o amor e os vínculos, os laços também ainda se mantêm firmes. Porque para além do laço consanguíneo, que é necessário para que a gente possa se ajustar, né? Para que a gente possa se unir enquanto família, os laços espirituais que são mais fortes, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. E são esses laços espirituais que devem ser fortalecidos por nós a cada encarnação. Então, sendo fortalecidos esses laços espirituais, eles vão perpetuar para além da matéria, na esfera espiritual, onde é a verdadeira vida, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, esse amor materno, como traz os Espíritos, ele vai para além do ser animal, porque há uma racionalidade, um sentimento muito mais forte no ser humano. Seguindo. Então, a mulher, quando exercita a maternidade, ela está, né, realizando o poder criador, o poder da vida, que é herança de Deus, como nos diz Dora Encontre.
né? Se ela puder elevar seu sentimento à altura desse dom, porque às vezes por outras questões que nós sabemos espirituais, de afinidade, né? Enfim, com o espírito que está gestando, mas se a mulher consegue ultrapassar esses sentimentos menores e consegue compreender esse maternar, esse gestar, seu poder de regeneração é muito grande. Então, no caso, esse sentimento, né, se torna muito mais sublime, muito mais generoso, de uma doação muito maior, né? Continuando, nós temos aqui o seguinte, né, como ainda traz Dora Encontre. Homem e mulher, eles vão participar biológica e espiritualmente na concepção do corpo carnal, que deve servir de morada para o espírito, né, que volta à terra. Mas a mulher o carrega no ventre. E ao fazer isso, não abriga somente um corpo físico em desenvolvimento. Durante a gravidez, como que está esse espírito que está ali sendo gestado, ele está em como uma simbiose fluídica e mental com a alma reencarnante, a mãe e o filho que está sendo gerado na barriga. Ao nascer, não é apenas seu corpo físico que vem à luz, mas seu espírito já encarnado em um novo corpo. Porque também, como nos traz de informação o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele espírito que está ali sendo gestado, aquele corpo que está sendo gestado, não é um espírito novo. O corpo nasce, né? É novo, mas o espírito não. Já é um espírito que tem uma história, uma trajetória. Então, o espírito, ele ali precisa ser cuidado. E já ali naquela simbiose fluídica, como nos traz aqui Dora Encontre, há uma conexão muito grande com aquele ser que está gestando, a mãe. Mesmo porque ali ele está recebendo um alimento na barriga, né? Ele está sentindo as emoções da mãe, o que ela pensa, os sentimentos que ela está emanando, o que ela diz, a alimentação, tudo aquilo está afetando a depender do comportamento da mãe de uma maneira positiva ou não, aquele ser que está sendo gestado ali. Né? E ainda fora, como eu disse, as questões espirituais que estão por trás daquele processo de gestação. Seguindo, temos na questão 891 o seguinte: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde que eles nascem? E aí os espíritos vão nos dizer, por isso que a doutrina é maravilhosa e consoladora, né? Porque nos traz essas explicações que facilitam o nosso desenvolvimento espiritual. Então, às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu não ter sido bom pai, ou boa mãe, ou um bom filho. Então, ele vem, né, pede como prova, porque ele não cumpriu com o seu papel numa outra vida, numa outra existência. Em todos os casos, aquela que não é boa mãe só pode ser a encarnação de um mau espírito que procura criar embaraços ao filho a fim de que sucumba na prova que o buscou. Mas todos irão responder por aquilo que eles estão fazendo, né? Então, apesar do filho ter escolhido determinada mãe como uma prova, né, como uma expiação, aquela mãe, tudo aquilo que ela fizer que possa prejudicar aquele filho também será responsabilizada. Num trabalho na Casa de Oração Bezerra de Menezes, que é a casa a qual eu faço parte, havia uma vez uma mãe, eu estava conversando com ela num grupo, né, de acolhimento, de tratamento, e aí ela dizia que não sentia amor pela filha, que desde quando a filha nasceu, ela não conseguia sentir amor por essa filha. É claro que nessas situações, nesses casos, a gente entende que há alguma coisa realmente de uma vida anterior, né? De espíritos que estão ali, que foram provavelmente adversários, que fizeram algo uns com os outros, e que aí vem na condição de mãe e filha, né, para poder se ajustar. Mas o sentimento, né, ainda fica, o resquício, vamos dizer, da outra vida, por conta mesmo de sintonia, da afinidade. E aí ela dizia que não conseguia amar a filha, que desde o início sentia uma rejeição pela filha,
Mas o interessante e o bom é que justamente ela estava naquele grupo, na casa espírita, no grupo espírita, tentando compreender essa rejeição, porque se a filha acabara de nascer, ela não sabia o porquê daquela rejeição à filha. Claro que pode ter também algumas questões emocionais, né, relacionadas à vida presente, mas havia uma rejeição tão grande que ela ficava se perguntando realmente o porquê daquilo, né? Ela amava os outros filhos, mas com aquela filha em especial, ela tinha uma grande dificuldade de amar, de aceitar, de estar junto. E ela buscava o tratamento, buscava a casa espírita justamente para tentar compreender. E com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, faz com que, mesmo que a gente sinta essa rejeição, porque é uma questão, como a gente sabe, de afinidade mesmo, né, de energia, não conseguir lidar com o outro que nos magoou, nos feriu e que a gente traz para a vida atual algo do passado, ainda que ela tivesse essa rejeição, ela buscava superar isso com os conhecimentos da doutrina, trabalhando em si, né, o amor, o auto-amor, também para aceitar a sua condição de mãe que não conseguia naquele momento amar a filha, né? Preciso também aceitar, muitas vezes, aquele momento que estamos vivendo e não conseguimos superar. Então, há um processo de auto-amor, auto-perdão, né? Porque a sociedade fala o tempo todo, porque temos que amar os nossos filhos, mas a gente sabe que há muitas questões emocionais, psicológicas e espirituais que muitas vezes impedem que esse amor seja genuíno, né? E floresça de uma forma mais tranquila. Então, ela buscava, nos ensinamentos da doutrina, o entendimento do porquê daquela rejeição, para que ela pudesse, aí sim, começar a construir um amor com aquela filha, a partir do esclarecimento das leis, da sua consciência, e que a partir desse esclarecimento se tornasse o sentimento, né, e se elevasse o sentimento de amor. E, continuando, vamos ver na questão 583 o seguinte: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho, né, que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Então, muitas vezes os pais também, as mães, fazem de tudo pelo filho, cumprem o seu papel, né, dão amor, acolhem, né, educam da melhor maneira possível, têm a consciência de que fizeram tudo por aquele filho, mas aí ainda assim os espíritos, né, alguns espíritos, não conseguem seguir no caminho do bem, no caminho do amor. Então, o que os espíritos vão nos responder em relação àqueles pais que cumpriram seu papel, a sua missão, mas ainda assim os filhos transviaram, né, não seguiram pelo caminho do amor, do caminho do bem? Diz assim: não, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, será maior o mérito do pai e da mãe que conseguir moldar aquele espírito para o bem, conseguir na encarnação atual, né, que se colocou como pai e mãe, direcionar aquele espírito para um melhor caminho. Então, haverá um mérito muito maior. Vamos seguindo. Diz Santo Agostinho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe, o seguinte: é importante que nós espíritas, nesse processo de educação, mães, pais, não se esqueçam que os filhos são espíritos, né? Não estão ali só na forma, na carne. Há um espírito por trás daquele corpo. E aí Santo Agostinho diz: ó espíritas, compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Né? Então, nós espíritas, principalmente com essa compreensão da vida espiritual, da codificação, temos que lembrar que cada pai e cada mãe, Deus perguntará, né? Que fizeste do filho confiado à vossa guarda?
O que foi que tu fizeste com este filho, esse espírito que foi dado de empréstimo a você, para que você pudesse conduzir no caminho do amor, para que você pudesse conduzir num caminho que o levasse a Deus? Então, isso será perguntado aos pais e mães. E para que a gente possa compreender melhor esse papel da mãe, né, a maternidade, eu trago aqui uma diferença importante para a gente saber, que é a diferença entre maternagem e maternidade. Porque a gente sabe que nem sempre a mãe, né, ela vai gerar o filho. Às vezes pode ser uma mãe adotiva, né, uma avó que se coloca no papel de mãe, ou alguém que também se coloca no papel de mãe, mas não sendo mulher, não tendo gerado um filho. A gente tem que ter claro isso. E é importante essa diferença entre maternidade e maternagem. A maternidade é a qualidade, o estado de ser mãe, por vias biológicas, né, ou adotivas. Já a maternagem é o estabelecimento de um apego seguro, é o acolhimento de um indivíduo, de um ser, né? Então, é o apego seguro com o bebê, a criança, o qual pode ser estabelecido dessa maneira pelo pai, pelo avô, a avó, o tio, a tia, entre outros seres que se colocam como tutores, cuidadores, e que agem, se colocam como esse papel, né, que é atribuído à mãe, ao ser mãe, né, é o maternar. Então, a maternagem é o exercício do vínculo necessário para atender às necessidades físicas e psíquicas para que o bebê ou a criança tenha um desenvolvimento emocional saudável. É a criação de uma relação de acolhimento e segurança. Por que é importante essa maternagem? Porque independente de se ter uma figura de mãe, mulher, né, mãe que gerou, se a criança ou indivíduo tem alguém que possa exercer essa maternagem, isso vai ajudar também no desenvolvimento do indivíduo, do sujeito. Isso a gente pode ver, uma psicóloga que eu vi num vídeo, né, que ela fala sobre essa diferença de maternagem e maternidade, e ela fala que muitas das situações que nós temos na sociedade de violência, de egoísmo, de relações conflituosas, entre outros fatores, claro que a gente sabe que é muito mais complexa a questão, né? Os indivíduos são muito mais complexos, pode haver, né, e há, segundo ela, problemas com relação a esse processo da maternagem na fase inicial do ser, principalmente. Então, mesmo que o ser, o indivíduo, o sujeito, não tenha uma figura, uma mulher, né, que tenha gestado ali do seu lado, que tenha se colocado, né, ou a mãe mesmo, não tem a mãe efetivamente, outras pessoas podem exercer a maternagem, o que facilitará o desenvolvimento saudável do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo não tem a mãe que gerou, mas está sendo acolhido, está sendo atendido nas suas necessidades emocionais, psicológicas, né, espirituais, colocamos aqui. Então, ele está sendo acolhido por alguém que vai exercer essa maternagem e vai fazer com que ele se desenvolva de uma maneira muito mais equilibrada. E isso, com certeza, vai refletir na sociedade, na forma como esse indivíduo se relaciona no trabalho, na sua vida afetiva, né, com as outras pessoas. Então, a importância dessa maternagem, porque a psicóloga vai dizer que a maternagem significa esse acolhimento ao indivíduo. Então, ter maternagem significa ter vivenciado uma relação ou com a mãe ou com um substituto, né, que vai atender aquele indivíduo nas necessidades que ele tem para um desenvolvimento saudável, certo? Então, a importância da maternagem, e não só da figura daquela mãe, né, que gerou, mas que outro indivíduo que possa, né, acolher o sujeito que está se desenvolvendo, aí dá essa ideia da maternagem. E aí eu trago aqui, já caminhando para o nosso final, né, o exemplo de Maria, a nossa mãe maior. Então, Maria, ela cumpriu de maneira grandiosa a missão da maternidade. Nos trouxe aquele que é a luz das nossas vidas hoje. Aquele que
nos mostra o caminho que nós devemos seguir, porque o exercício da maternidade, à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, certamente flui de uma maneira muito mais saudável, mais equilibrada. Então Maria disse sim a Deus e disse sim, né, ao anjo que lhe anunciara a gravidez para trazer Jesus até nós. E esse exercício da maternagem, né, a figura da mãe, o papel da mãe, passar por esse papel de mãe é importante também para que a gente vá desenvolvendo o sentimento fraterno, amoroso em relação a todos, à humanidade, e não a só alguns seres específicos. E Jesus deixa muito claro isso, amplia a ideia de família, né, quando ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? No momento em que Maria, né, e outras pessoas estavam procurando Jesus, ele estava dialogando com algumas pessoas próximas a ele, e aí diz que estão procurando, Maria, a mãe, né, está procurando por ele os irmãos, e aí ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Diz Jesus, né, eis aqui minha mãe e meus irmãos, falando com aqueles que estavam junto dele lá enquanto ele falava. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então amplia a ideia de família, amplia a ideia do ser mãe, amplia a ideia do ser pai, amplia a ideia do ser irmão. Né? Não são só os laços sanguíneos que vão estar valendo nesse processo, muito mais está valendo os laços espirituais. Quem são também nossos familiares? O outro momento da cruz, em que Jesus está na cruz, está João e Maria, né? E Jesus diz, Maria em sofrimento por ver seu filho ali sendo crucificado, sem nada ter feito, a quem quer que seja, ao contrário, só ter feito o bem, e diz Jesus a ela, no sentido de confortá-la: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu, Maria, né, em sua casa como mãe. O que é que Joana de Ângeles vai nos dizer sobre essas duas passagens do Evangelho? No livro SOS Família, Joana de Ângeles diz o seguinte: nos lembra que Jesus, mais uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do Espírito. A primeira fê-lo ao exclamar, respondendo à solicitação dos que lhe apontavam a mãezinha amada que eu buscava, referindo: quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Posteriormente, na cruz, quando bradou num sublime testemunho, em resposta direta a Maria, a mãe, né, a Maria, angustiada, que eu inquiria: meu filho, que te fizeram os homens? Elucidando-a e dando à humanidade: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, entregando-o ao seu cuidado, através de cuja ação inaugurou a era da fraternidade universal, acima de todos os vínculos terrenos. Então, neste momento, Jesus ali, né, está dizendo quem que aqueles laços materiais são importantes, mas muito mais importante é o laço espiritual, o vínculo através do Espírito. E aí, a gente traz aqui essa imagem do amor, porque o exercício da maternidade, a partir de uma visão espiritual, principalmente, né, que amplia a nossa consciência, tem que ser exercido com amor. Ainda que eu não tenha a visão espiritual, mas principalmente com a ideia da perspectiva espiritual, temos que buscar exercer essa maternidade, maternar com amor. E finalizando, no compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, né, a solidariedade, a indulgência e a energia moral que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Então é importante que a gente exerça esse papel da maternidade, né, ou da paternidade, ou como educador,
como cuidador, tutor daqueles espíritos que estão junto a nós, da melhor maneira possível, né? Amando. Muitas vezes a necessidade da renúncia, de abdicar de algo, mas que isso seja feito com a consciência, de que existe ali amor, que é necessário o amor para que aquele espírito se desenvolva da melhor forma possível, naquele lugar que nós estamos de educar. E eu só queria aí passar para o último slide, que diz assim, pode passar esses dois. A maternidade e a paternidade são verdadeiras bênçãos de Deus, representando experiências que conduzem o espírito a patamares existenciais mais elevados, a fim de que ele, mais tarde, atinja o clímax do processo da evolução. Por isso, a gestação e a procriação são dádivas sublimes. Não há dúvida de que a maternidade é um laço muito profundo entre o espírito que gesta, que materna, e aqueles espíritos que estão ali sob a tutela da mãe, da figura maternal. Então, não há dúvida que a maternidade é um laço muito profundo. O intercâmbio afetivo proporcionado por essa experiência possui um valor espiritual significativo. Então, que possa a maternidade, o maternar, ser exercido a partir desse processo de autoeducação, para que a gente possa dar o melhor de nós para aqueles indivíduos que estão sob a nossa tutela enquanto filhos, filhas, e educandos. Muito obrigada a todos. O Nepom agradece a nossa irmã Luísa pelo trabalho que ela entregou aos nossos corações, trazendo consigo empatia, a responsabilidade e cumprindo assim o tema que foi a ela entregue. Só temos a agradecer. Dito isso, vamos então nos encaminhar para a segunda parte do nosso trabalho, convidando os nossos irmãos passistas que se coloquem em posição. Para que assim possamos caminhar no sentido de expressarmos a nossa gratidão pelos breves minutos que aqui passamos, pelo sim que dissemos de estarmos, para estarmos no Nepom, nesta tarde, a fim de alimentar o nosso espírito, a fim de trazer coragem para os nossos corações, potencializar a nossa vontade de prosseguirmos e que nesse movimento prosseguirmos com aquela decisão firme e a certeza de que não estamos só, não estamos sozinhos, nem estamos desamparados. Agradecer assim a espiritualidade maior, aos espíritos amigos que trabalharam aqui neste salão doutrinário, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, emocional, espiritual, que nos fez acompanhar a fala da nossa irmã palestrante, trazendo para o nosso coração, assim, a alegria, trabalhando assim para que as preocupações diárias possam ser um pouco mais dissipadas, trazendo assim a convicção que tudo passa, que depende de nós a forma que estamos recebendo cada situação, cada problema, cada desafio que surge na nossa caminhada. E que assim, Senhor, só temos a agradecer e rogar ao alto que essa luz, que essa faísca de luz possa ser penetrada em vários quarteirões desta região daqui, do Centro Espírita Nepom, que possa ser
ir muito mais longe, a envolver os nossos lares aqui vizinhos, e que possa ir bem mais longe, visitando os lares, os nossos irmãos que estão internados, que estão hospitalizados, os nossos irmãos que estão, no momento, com a sua liberdade cerceada, estão nas penitenciárias, nas delegacias, que possam também envolver os nossos irmãos policiais militares que estão na luta diária, para manter a ordem, a segurança. E assim, Senhor, estendemos a nossa vontade para que os espíritos desencarnados, aqueles que estão passando por aflições, possam também, através desse trabalho, junto a outros tantos, que nesse mesmo sentido se potencializa e leva assim luz a essas consciências. Só temos a agradecer, ó Pai, ao Mestre Jesus, que a vossa luz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. E é bom assim, aguarda os nossos irmãos na próxima semana, para que possam vir mais uma vez buscar o pão espiritual. Que assim seja.